as coisas mudaram. Tanto é que hoje nós temos várias decisões do Supremo com esse sentido de condenação em matéria criminal. Isso foi objeto até de registro. Isso decorre, portanto, dessa nova visão que se vem tendo em relação à prerrogativa de foro e também das mudanças institucionais ocorridas a partir da própria emenda constitucional que consagrou essa possibilidade. Então, é claro que hoje nós temos talvez um quadro menos irracional, menos apaixonado em relação a essa chamada prerrogativa de foro ou ao chamado foro privilegiado. Mas a questão subsiste. A toda hora essa temática se coloca de forma direta. E também a preocupação que a doutrina sempre manifestou, se a gente for olhar os trabalhos de Vitor Nunes Leal, seja como doutrinador, seja como juiz do Supremo Tribunal Federal, se nós olharmos os estudos clássicos de Eli Lopes Meirelles, nós vamos ver que o leitmotiv, o background da ideia da prerrogativa de foro era colocar a autoridade dotada dessa prerrogativa a salvo de impulsos que existem, os mais diversos, e evitar que ele fosse, ou que ela fosse submetida a vinditas do jogo político. Essa era a lógica. E, nesse sentido, inclusive, se imaginava que deveria se dar um tipo de ultraatividade, pelo menos para os chamados atos de ofício, que isso se projetasse no tempo, até porque, o Pertence discutiu muito isso, muitas vezes, nesse momento, que a autoridade realmente, ou a antiga autoridade, não é? O ex-ocupante de uma função, necessita, por conta das vicissitudes políticas, ele necessita desse tipo de isenção. E o modelo presume que um tribunal terá, pelo menos, uma atitude de moderação em relação aos impulsos que determinam, muitas vezes, a sanha, o jogo político. Então, era um pouco essa a lógica que imantava a ideia, e que imanta a ideia da prerrogativa de foro. Mas, claro, vieram inúmeras alterações. A própria disfuncionalidade, a não funcionalidade, a não atividade em relação ao modelo de prerrogativa de foro levou à ideia de que o modelo de imunidade parlamentar, tal como ele era desenvolvido e praticado, levou à ideia de que este modelo era consagrador da impunidade. E, por isso, reuniram-se inúmeros adeptos da tese da supressão da prerrogativa de foro. Os senhores, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, eu já li notícias sobre isso e também vi casos no Supremo Tribunal Federal, criaram aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a Câmara, o órgão especial que se dedicava ao julgamento de prefeitos. E chegou-se a falar até que era uma câmara de gás, não é? Que chegou-se a criticar fortemente essa atuação. Houve até discussão se isso não feria o princípio do juiz natural, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que era absolutamente compatível com o texto constitucional. Portanto, esse exemplo mostra que o modelo da chamada prerrogativa de foro não precisa ser necessariamente ineficiente. Então, isso foi um bom exemplo para mostrar que é possível, sim, ter um sistema adequado no âmbito da prerrogativa de foro, que respeite também as nuances associadas
a nobreza da atividade política, a seriedade da atividade política, a não exposição desnecessária no caso das investigações. E é nesse contexto, então, que se coloca o debate sobre a lei de improbidade. Em decorrência desse modelo aprovado em 92, nós temos talvez um amplíssimo leque, talvez um dos mais amplos leques de formulação, de propostas de identificação de atos de improbidade. E o rol é imenso, como todos os senhores estão acostumados a identificar na própria lei. Vejam os senhores, por exemplo, em relação aos atos de improbidade da administração, sempre me chamou a atenção o disposto no artigo 11, inciso 1º. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viola os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e, notadamente, praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Se essa disposição puder ser aplicada sem uma compreensão adicional, eu pergunto aos senhores, o que não é ato de improbidade no âmbito da administração pública? Veja, portanto, que isto é um convite para que se faça um tipo de enquadramento geral de qualquer discussão sobre um possível ato ilegal no âmbito da administração, que se faça no âmbito da improbidade. E uma coisa, sabem os senhores todos, do ponto de vista político-institucional, é apontar a ilegalidade de um ato administrativo. Outra coisa é dizer que se trata de um ato de improbidade. Então, nós temos aqui realmente um quadro que merece meditação. Agora, esta ação pode ser proposta pelo promotor de primeiro grau e perante o juiz de primeiro grau, contra o presidente da República, contra o governador do Estado, contra o presidente do Senado Federal, segundo essa leitura republicaníssima, não é, do sistema. E pode ter como resultado a suspensão dos direitos políticos. E aí gera-se, então, aquela tensão dialética que eu falei desde o primeiro artigo. Se esse senador, esse deputado, essa autoridade do executivo for responsável por um atropelamento causando lesão corporal ou, eventualmente, um homicídio culposo, vai responder perante o Supremo Tribunal Federal, se o foro for do Supremo Tribunal Federal. Agora, se se tratar de um ato administrativo, ela vai estar submetida a qualquer foro e correndo o risco de ter, ao fim e ao cabo, uma decisão que leva à suspensão dos seus direitos políticos. Isto, obviamente, suscita indagações. É necessário que se faça uma concordância prática, que se faça uma integração hermenêutica, a par das questões políticas, do ethos que inspira a chamada prerrogativa de foro. Para esse ponto é que eu tenho chamado a atenção nos vários episódios que
chegaram ao Supremo Tribunal Federal. E nós tivemos vários. Por outro lado, nem é preciso dizer que esse tipo de abertura permite a politização, queiramos ou não, da controvérsia. Porque, claro, determinados agentes do Ministério Público podem ser cooptados por determinadas tendências políticas e podem atuar. Eu não estou cometendo aqui nenhuma heresia, esse fato ocorria conosco no governo Fernando Henrique, isto era da rotina. Nós já sabíamos os procuradores que eram vinculados ao PT e que atuavam diretamente dando curso às ações políticas do PT. Nós enfrentávamos isso cotidianamente. E certamente isto continua a ocorrer, esse fenômeno de cooptação. É claro que o sistema tem que ordenar, tem que criar normas de organização e procedimento em relação a isso, tem que fiscalizar, porque isso não é o ideal. Não é bom que o membro do Ministério Público se convole em braço de uma organização política. Mas isso ocorreu. E isso ainda ocorre. Então, a tendência é que isso se faça de forma muito mais espontânea quando há esse tipo de abertura, em que as ações acabam sendo combinadas entre os agentes partidários e esses agentes que têm esse munus público elevado. Isso ocorre diante desta possibilidade. Logo, anuncia-se uma ação de improbidade contra um agente qualquer, político, para, eventualmente, criar constrangimento. Foi o debate que se travou, a propósito dessa temática, na célebre reclamação 2138, na qual era interessado o ministro Sardenberg. Qual era a discussão? A discussão aqui era uma discussão sobre eventual uso de aeronave para deslocamento no final de semana. E, então, propôs-se uma ação de improbidade com o pedido de perda ou de suspensão dos direitos políticos. E a matéria, então, veio ao Supremo sob o argumento de que era necessário, se se tratava de crime de responsabilidade, que o processo lá fosse aviado e não no âmbito da Justiça de primeiro grau. A matéria poderia ser discutida nos conselhos de ética, a matéria poderia ser discutida numa perspectiva, talvez, se fosse o caso, se fosse plausível a alegação, até no âmbito de uma ação de ressarcimento, mas, obviamente, o grande charme político é enquadrá-la no contexto do ação de improbidade. Evidente, porque isto produz o efeito político almejado. E, por isso, multiplicaram-se as ações com esse teor. Eram várias ações. Não se sabia se as pessoas estavam voltando para casa ou se deslocando para um outro local. O fato é que entraram, sei lá, com 20 ações contra diversos ocupantes de funções ministeriais. E aí a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal e, nesta reclamação, o Supremo entendeu de julgá-la
procedente e extinguiu o feito proposto. Eu continuo convencido de que não há, como eu disse inicialmente, forma de compatibilizar a ação de improbidade com esse modelo de prerrogativa de foro que, inclusive, define os crimes de responsabilidade, a não ser que se reconheça a possibilidade de processá-la, se fosse o caso, perante o órgão competente. Toda a tensão dialética que se estrutura e todas as incoerências que se produzem recomenda que ou assumimos claramente que se trata de crime de responsabilidade, e aí seria o caso até de lege ferenda atualizar um modelo da lei de crime de responsabilidade, ou teríamos que, de fato, aceitar a possibilidade de que, se devem ser propostas essas ações, elas teriam que ser propostas por quem tem legitimidade perante o tribunal competente. Não há como fazer a justificativa que às vezes se faz de se propor a ação de improbidade em primeiro grau, de se obter, eventualmente, uma decisão de segundo grau que já confirma a suspensão dos direitos políticos e dizer-se que isto se enquadra na estrutura que nós construímos em termos de prerrogativa de foro. A persistir isto, e é óbvio que se trata de uma interpretação ablativa do texto constitucional, melhor seria realmente suprimir o modelo de prerrogativa de foro. Mas aí, a partir daí, tem que se fazer isto de forma consciente, com todas as responsabilidades, com todos os ônus que isto representa. Duas palavras sobre isso. De quando em vez, fazendo uma simplificação, eu disse isso no início, alguns autores importantes citam o exemplo dos Estados Unidos, dizendo que se o presidente da República lá responde perante um juiz de primeiro grau e se submete a um promotor especial, por que isto não poderia se dar também aqui nos trópicos? Quem acompanhou o desenvolvimento do modelo americano e viu este último episódio associado a Bill Clinton, e inclusive nos seus desdobramentos, certamente fica um pouco menos entusiasmado, não é, com o resultado que se colheu, pelos vários fenômenos, inclusive de abuso perpetrado. Hoje há ações, por exemplo, que correm nos Estados Unidos contra o próprio promotor especial. Ele próprio, agora acusado de ter cometido abusos nesse contexto. O que sugere, pelo menos, que o ethos que embasa a ideia de prerrogativa de foro e que construiu esse modelo que nós temos cultivado e mantido faz sentido. Claro que o modelo de prerrogativa de foro com a dinâmica própria, com as adequações devidas, não com essa rima de imunidade e impunidade. É preciso que haja, de fato, a dinâmica adequada para um julgamento consequente, responsável, desapaixonado em todas
essas matérias. Trate-se de matéria criminal, trate-se de matéria ligada aos crimes de responsabilidade. Então, é preciso que nós façamos uma reflexão crítica a propósito dessa temática. Ainda recentemente, o Supremo Tribunal Federal foi provocado, mais uma vez, por conta de uma ação de improbidade movida agora contra o ministro Guido Mantega. A discussão sobre os episódios da Casa da Moeda. E a AGU levou a matéria ao Supremo Tribunal Federal e lá argumentava que a questão tem toda essa gravidade, tendo em vista que o crime de responsabilidade, tal como está no texto constitucional, envolve a probidade ou a improbidade administrativa, e também trazia o argumento político que dá o ethos a essa questão. Dizia: qual é a credibilidade de um ministro da Fazenda que se envolve em negociações complexíssimas no plano internacional, quando a toda hora se anuncia um depoimento seu numa vara de primeiro grau, com todos os constrangimentos, porque o objetivo passa a ser, inclusive, este. Então, dizia, não é o caso de se reconhecer a condução da matéria pelo Supremo Tribunal Federal? O ministro Fux deu a liminar neste caso, não é? E o tema vai voltar certamente à pauta do Supremo Tribunal Federal em algum momento. Então, é preciso que nós reflitamos sobre essas questões com absoluta serenidade. Claro, ninguém quer consagrar fórmulas de impunidade. Ninguém quer consagrar modelos que placitem, que legitimem atos de improbidade. É preciso realmente ter, tendo em vista, inclusive, a nossa cultura política e administrativa, meios e modos ativos, dinâmicos, para coibir toda sorte de abusos nessa seara. Agora, pergunta-se, a ação de improbidade, tal como ela hoje está concebida, ela é efetiva, especialmente no que concerne às autoridades com prerrogativa de foro? Nós sabemos que muitas vezes, em muitos temas, e isso nem é difícil de ser levantado, muitos temas poderiam até, como já disse, ser objeto de discussão no campo de um possível, eventual ressarcimento de uma responsabilidade de caráter patrimonial. Mas isso não tem nenhuma repercussão no plano em que se quer atingir, no plano político e, às vezes, até político-eleitoral. Então, se carimba a ação como uma ação de improbidade. E aí, claro, ganham-se as manchetes dos jornais e produz-se o constrangimento que se quer obter. Mas isso significa, talvez, até uma involução no quadro da cultura política, porque leva-se a esse fenômeno de cooptação de segmentos do Ministério Público, de segmentos do próprio Judiciário para a atividade político-partidária, o que, obviamente, está longe de ser positivo, num ambiente em que se exige um mínimo de neutralidade e de imparcialidade. Então, eu estou, como os senhores percebem, absolutamente convencido
de que é preciso discutir com seriedade essa temática. E nós temos que enfrentar, atualizar, inclusive, a lei de improbidade. Precisar mais e mais para que nós possamos dizer quais são, de fato, os atos de improbidade. Não ficarmos numa fórmula como esta, citada no artigo 11, inciso 1º, em que, dependendo do requerente, qualquer ato violador da lei ou do regulamento possa ser tipificado como ato de improbidade, gerando uma utilização política indevida desta ação, que é extremamente relevante. Então, acredito que nós devamos estar com o espírito aberto para discutirmos os tipos da ação de improbidade. Alguns passos já foram dados, o STJ tem fixado em alguma jurisprudência o entendimento quanto à caracterização da intencionalidade ou do dolo, né? Já temos passos nesse sentido, mas talvez pudéssemos, pessoas de boa fé, nos reunir para pensar um modelo de ação que, tanto quanto possível, limitasse esses transbordamentos. De qualquer sorte, acredito que todos nós continuamos onerados também com essa discussão sobre a prerrogativa de foro. A partir do modelo do crime de responsabilidade do próprio presidente da República, que tem como base as infrações contra a probidade administrativa, a mim me parece extremamente difícil que se possa fazer essa distinção e dizer: podemos sim propor uma ação contra o presidente da República por improbidade em primeiro grau e podemos chegar então a uma decisão de segundo grau já com a decretação da perda dos seus direitos políticos.